Esta é uma história fictícia, criada para fins de entretenimento. Qualquer semelhança com pessoas, nomes, locais ou acontecimentos reais é mera coincidência. Minha irmã acabou com a minha infância. Não satisfeita com isso, ela destruiu meu casamento dormindo com meu marido. Sabe aquela coisa de você crescer achando que sua família é só um pouco estranha? E de repente um dia você percebe que, não, isso é na verdade bagunçado em um nível profissional? Essa foi a minha infância. E por muito tempo eu honestamente achei que eu era o problema por não ser mais grata por isso. Eu sou a Rain, a propósito. E se você estivesse sentado no meu sofá agora com uma caneca de algo quente, eu provavelmente começaria isso exatamente da mesma maneira. Porque não tem jeito fofo ou inteligente de abordar o fato de que minha própria irmã passou anos tentando arruinar minha vida e, eventualmente, dormiu com meu marido. Eu gostaria de estar exagerando. Eu realmente gostaria. Quando éramos crianças, a casa basicamente girava em torno da minha irmãzinha e do que ela queria, do que ela gostava, do que ela sentia vontade de comer, qual programa ela queria na tela da sala. Meu pai cozinhava para ela, limpava a sujeira dela, verificava o dever de casa dela por ela, levava ela para todos os treinos e eventos da escola, e agia como se ela fosse feita de vidro e raios de sol. Comigo, ele meio que jogava a responsabilidade e chamava isso de independência. Quando eu estava no ensino fundamental 2, ele já me dizia que eu precisava ser a madura, a compreensiva, aquela que ajudava minha irmã com as tarefas dela, enquanto ela revirava os olhos para mim e me chamava de chata pelas costas dele. Eu usava óculos, lia o tempo todo e gostava de silêncio. Ela era barulhenta, dramática e tinha esse talento estranho de ligar uma voz de anjinho doce sempre que um adulto estava no cômodo. No segundo em que eles viravam as costas, a cara dela inteira mudava. Começou pequeno, como ela pegando emprestado minhas coisas e quebrando ou perdendo, e depois dizendo ao meu pai que tinha pedido e eu tinha dito sim. Toda vez que eu tentava explicar, ele dizia que eu estava sendo egoísta e que irmãs mais velhas deveriam compartilhar. Quando ela percebeu que podia se safar de basicamente qualquer coisa, contanto que sorrisse para ele depois, ela forçou a barra cada vez mais. Ela leu meu diário uma vez e depois ficou na cozinha recitando partes dele para o meu pai como se fosse um show de comédia stand-up. E ele riu tanto que ficou com lágrimas nos olhos, enquanto eu queria que o chão me engolisse inteira. Quando eu disse a ele que era uma violação de privacidade, ele disse que irmãs faziam esse tipo de coisa o tempo todo e que eu não deveria ser tão dramática. Eu ainda lembro do olhar que minha irmã me deu por cima do ombro dele. Aquele sorrisinho de canto que dizia: "Viu? Ninguém nunca vai acreditar em você." Quando chegamos ao ensino médio, não era mais só roubar minhas coisas e invadir minha privacidade. Ela começou a fazer uns joguinhos de sabotagem que não eram tecnicamente violentos, mas poderiam ter dado muito errado. Ela jogou pedrinhas minúsculas no meu cereal uma vez e depois ficou olhando eu quase lascar um dente. E quando eu gritei, ela insistiu que era uma pegadinha e que eu precisava relaxar. Meu pai me disse que eu não tinha senso de humor. Ela, acidentalmente, derrubou meus óculos da pia 2 vezes, ambas as vezes logo antes de provas importantes. E eu tive que ir para a escola com lentes velhas que me deram uma dor de cabeça tão forte que eu mal conseguia ver a lousa. Ela achou hilário. Quando parei de contar ao meu pai sobre isso porque estava cansada de ser chamada de hipersensível, ela tomou isso como carta branca. Claro que tomou. Na escola, ela estava de alguma forma do lado de todas as garotas que decidiram que eu era um alvo fácil. Ela sentava com elas, ria quando faziam piadas sobre mim e, às vezes, silenciosamente adicionava seus próprios comentários, porque sabia que elas nunca repetiriam aquela parte para os professores. Ela tinha essa máscara que usava para os adultos, toda a educação e sorrisos suaves. E então havia essa outra versão dela que imitava cortar a garganta para mim do outro lado do refeitório, enquanto todos os outros pensavam que ela estava apenas alongando o pescoço. Uma noite, depois de uma semana muito ruim em que minhas notas estavam caindo e eu mal estava dormindo, ela me encurralou no corredor, me olhou direto nos olhos e me disse que talvez a vida de todo mundo fosse mais fácil se eu simplesmente não acordasse uma manhã. Simples assim. Então ela saiu saltitando para ir assistir a um filme com meu pai. Eu gostaria de poder dizer que marchei para a sala de estar e disse a ele palavra por palavra o que ela disse. Mas não disse. Eu sabia como seria. Ele diria que ela não quis dizer aquilo, que eu estava distorcendo as palavras dela, que talvez ela estivesse apenas frustrada, que irmãs diziam coisas horríveis às vezes. Minha mãe mal ficava em casa naquela época, trabalhando em turnos noturnos e horas extras.
arrastando-se pela porta depois de escurecer com linhas profundas ao redor da boca, e apenas energia suficiente para esquentar alguma coisa e adormecer na frente da televisão. Ela não via a maior parte disso. Tudo o que ela via era uma filha mais velha cansada que parecia mal-humorada e uma mais nova que podia ligar o charme e falar sobre a escola como se fosse a protagonista de um filme leve. A pior parte é que comecei a acreditar que talvez eu fosse o drama. Talvez se eu fosse mais bonita, ou mais engraçada, ou menos séria, minha irmã gostasse de mim. Talvez se eu não me encolhesse toda vez que ela entrava em um cômodo, meu pai não ficasse irritado e me acusasse de provocá-la. Tentei me diminuir para que ela tivesse menos onde mirar, mas de alguma forma, isso só me tornou mais fácil de acertar. Não há nada como estar em menor número na sua própria casa, onde até as paredes parecem estar cansadas de ouvir você reclamar. A primeira vez que as coisas realmente cruzaram a linha para algo que poderia ter arruinado minha vida em um segundo. Foi por causa de algo estúpido como uma chapinha de cabelo. Minha irmã e eu já estávamos no ensino médio, e ela tinha ficado obcecada com ferramentas de estilo e tutoriais de maquiagem que assistia em um site de vídeos aleatório. Eu estava no meu quarto lendo quando senti um cheiro estranho, um cheiro químico forte misturado com fumaça. Pensei que algo estava queimando na cozinha e levantei para verificar. Mas antes que eu pudesse alcançar a porta, ela surgiu atrás de mim no corredor com um isqueiro barato que tinha pegado de algum lugar. Ela segurou perto demais da parte de trás da minha cabeça como uma piada, acendendo e apagando e rindo de como meu cabelo ficaria crespo se ela realmente fizesse aquilo. Eu me afastei bruscamente e disse para ela parar, obviamente, e ela apenas deu um passo mais perto. Eu podia sentir o calor roçando as pontas do meu cabelo, e meu peito apertou tanto que minha visão embaçou. Meu pai, da sala de estar, gritou para nos acalmarmos e pararmos de gritar, porque na cabeça dele era apenas mais uma discussão. Lembro-me de dizer o nome dela repetidamente, minha voz ficando mais aguda, e ela sorrindo como se fosse a coisa mais engraçada que ela tinha feito a semana toda. Então, do nada, a voz da minha mãe cortou o corredor, mais afiada do que eu já tinha ouvido. Ela tinha chegado mais cedo do trabalho porque uma reunião foi cancelada. E ela entrou direto na cena de sua filha mais nova brincando com fogo a centímetros da minha cabeça. Tudo congelou. O sorriso da minha irmã caiu, o isqueiro apagou e minha mãe praticamente voou entre nós. Ela arrancou o isqueiro da mão da minha irmã e disse a ela, naquele tom frio e controlado, que se ela fizesse algo assim novamente, ela chamaria a polícia e elas poderiam explicar a um policial por que achavam um incêndio criminoso engraçado. Minha irmã começou a chorar instantaneamente. Grandes soluços dramáticos. E meu pai veio correndo para confortá-la como se ela fosse a vítima. Minha mãe disse para ele ficar quieto. Eu nunca o tinha visto sem palavras perto dela antes. Naquela noite, depois que minha irmã foi mandada para o quarto, minha mãe sentou comigo na mesa da cozinha. Ela cobriu minha mão com a dela e me perguntou, muito calmamente, há quanto tempo isso estava acontecendo. Eu nem sabia por onde começar. Contei a ela sobre o diário, o cereal, os óculos, os comentários no corredor, o jeito que minha irmã fingia ser doce com os adultos e algo totalmente diferente quando éramos apenas nós. O rosto da minha mãe foi de pálido para furioso e para algo parecido com um coração partido. Ela admitiu que tinha uma sensação de que algo estava errado, mas toda vez que tentava dizer qualquer coisa, meu pai desconversava e dizia que ela estava cansada, ou que ela não entendia como as irmãs agiam hoje em dia. Ela acreditou nele por muito tempo porque queria, porque a ideia de que uma de suas filhas está aterrorizando a outra debaixo do seu nariz é uma coisa difícil de engolir. Ela me pediu desculpas. E eu chorei mais com isso do que durante a coisa toda do isqueiro. Foi a primeira vez na minha vida que senti que um adulto na casa estava realmente escolhendo a minha realidade em vez da versão da minha irmã. Minha mãe não se tornou magicamente perfeita da noite para o dia, mas ela mudou naquele dia. Ela se impôs mais. Ela parou de deixar meu pai ser o único a decidir o que era importante e o que não era. Ela ameaçou tirar minha irmã das atividades se houvesse sequer um sinal de mais pegadinhas. Ela até agendou uma reunião com a escola e exigiu que ficassem de olho na situação do bullying. Foi como se ela tivesse acordado e percebido que tinha duas filhas, não apenas uma favorita brilhante e uma extra inconveniente. Nessa época, ela também me inscreveu em aulas de defesa pessoal em um centro comunitário. No começo, achei que era só por causa da coisa do fogo, como se ela quisesse que eu aprendesse a escapar se alguém me encurralasse, mas se tornou muito mais do que isso. Eu ia 2 vezes por semana, depois 3 vezes, depois comecei a ir mais cedo para ajudar o treinador a arrumar as coisas, porque pela primeira vez na minha vida me senti forte em um lugar onde minha irmã não existia.
Meu corpo mudou lentamente. Eu ficava mais ereta. Olhava as pessoas nos olhos com mais frequência. Comecei a acreditar que podia ocupar espaço sem pedir desculpas por isso. Conceito louco, eu sei. Minha irmã odiava isso. Ela não suportava que eu tivesse algo que não girasse em torno dela. Ela começou a fazer pequenas alfinetadas sobre como eu estava tentando ser durona, como era fofo que eu achasse que podia lutar. Eu a ignorei o melhor que pude, mas ela estava empenhada em conseguir uma reação. O ponto de ruptura veio quando ela roubou o envelope de dinheiro que eu estava economizando há meses, fazendo pequenas tarefas pagas para vizinhos, ajudando em uma loja local nos fins de semana e dando aulas particulares para um garoto da minha aula de matemática. Não era uma quantia enorme, mas para mim era a prova de que eu podia construir algo para mim mesma, sem depender de ninguém. Descobri que tinha sumido quando fui tirar o envelope de uma gaveta para colocar na minha mochila para ir depositar. E havia apenas um espaço vazio onde ele estava. Eu soube instantaneamente quem tinha pegado. Meu pai nunca olharia no meu quarto. Minha mãe respeitava minhas coisas. E minha irmã tinha um longo histórico de achar que minhas coisas eram, na verdade, coisas dela com passos extras. Senti uma raiva fria no peito que era diferente do pânico habitual. Eu esperei. Sentei na sala de estar com meus sapatos até ouvi-la descendo as escadas, rindo no telefone sobre algum plano com amigos. Ela caminhou em direção à porta com uma roupa brilhante, bolsa no ombro, como se não tivesse acabado de me roubar. Parei na frente da porta e disse o nome dela. Ela revirou os olhos e me disse para sair da frente, porque ela ia se atrasar. Perguntei onde estava meu dinheiro. Ela se fez de desentendida no começo. Obviamente, depois disse algo sobre como talvez eu não devesse deixar dinheiro vivo jogado por aí se me importasse tanto com ele. Eu disse que queria de volta. Ela disse, ou o quê? Com aquele sorriso que eu já tinha visto 1000 vezes. A questão é que, àquela altura, eu não era a mesma criança que ela costumava prender nos cantos. Quando ela tentou passar por mim com o ombro, agarrei os pulsos dela e entrei no espaço dela, do jeito que meu treinador tinha me ensinado. Eu não a machuquei, mas a segurei exatamente onde ela estava. E ela não esperava por aquilo. O equilíbrio dela falhou e ela caiu no chão, mais de surpresa do que de força. Ela começou a gritar como se eu a tivesse jogado escada abaixo. Meu pai veio correndo e imediatamente me puxou para trás, gritando meu nome como se eu fosse uma estranha que tinha invadido a casa. Ele exigiu saber o que estava acontecendo, e minha irmã se agarrou ao braço dele, dizendo que eu a tinha atacado do nada. Contei a ele sobre o dinheiro. Ele franziu a testa, mas antes que pudesse começar seu discurso habitual, minha mãe entrou da cozinha e disse que tinha visto minha irmã contando um envelope naquela manhã e se gabando no telefone sobre ter dinheiro extra para sua noite fora. Minha irmã congelou. Minha mãe disse para ela subir, trazer o envelope de volta exatamente como estava e entregá-lo a mim na frente dos dois. Pela primeira vez, minha irmã parecia genuinamente com medo de um adulto naquela casa. Ela subiu pisando duro. Voltou com o dinheiro e bateu com ele na minha mão como se ela fosse a vítima. Minha mãe olhou para o meu pai e disse que se houvesse mais uma coisa roubada, quebrada de propósito ou brincada com fogo, ela mesma chamaria as autoridades. Meu pai resmungou algo sobre exagero, mas não forçou tanto quanto de costume, porque no fundo até ele devia saber que aquilo não era normal. Foi a coisa mais próxima de uma vitória que eu já tinha tido naquela casa. Depois disso, minha irmã recuou fisicamente. Ela parou de chegar tão perto de mim. Parou de tocar nas minhas coisas com tanta frequência. Mas a parte emocional, o gelo, os comentáriozinhos pontiagudos, o jeito que ela falava com meu pai sobre mim como se eu não estivesse na sala, isso não foi a lugar nenhum. Ela apenas mudou de tática. Ela começou a me ignorar de uma maneira enorme e óbvia, só me pedindo para passar coisas na mesa através dele, recusando-se a olhar para mim quando estávamos no mesmo cômodo. Meu pai me dizia para ser a pessoa superior, para ser paciente, para entender que ela estava passando por uma fase. O que era hilário, considerando que a fase aparentemente tinha começado quando ela aprendeu a andar. Quando cheguei ao meu último ano do ensino médio, a única coisa em que conseguia pensar era em ir embora. Trabalhei feito louca. Fiquei acordada até tarde estudando. Entrei em alguns clubes e basicamente vivi na biblioteca. Fiz isso em parte porque gostava de aprender, claro, mas também porque a ideia de ficar naquela casa depois da formatura fazia meu peito doer. No dia em que recebi a carta dizendo que tinha sido aceita em uma universidade com uma bolsa que cobria a mensalidade, tranquei-me no banheiro e chorei até meus olhos ficarem inchados. Não porque estava triste, mas porque parecia que alguém tinha aberto uma janela em um quarto que eu não percebia que estava me sufocando. Minha mãe ficou emocionada.
Ela planejou uma pequena reunião na nossa sala de estar apertada com um bolo comprado e uma faixa de papel que dizia parabéns em letras grandes. Meu pai realmente parecia orgulhoso de uma maneira real, não aquele sorriso forçado e estranho que ele costumava me dar quando parentes perguntavam como eu estava. Nem ele podia discutir com uma bolsa de estudos. Minha irmã, que era 6 anos mais nova e ainda estava no ensino médio, mal levantou os olhos do telefone. Quando minha mãe tentou incluí-la, ela deu de ombros e disse algo sobre como algumas pessoas simplesmente gostavam mais da escola do que outras. Sair para a faculdade foi como entrar em outra dimensão. Mudei-me para um dormitório minúsculo com uma colega de quarto que tinha seu próprio drama familiar estranho, e nos unimos por causa disso na primeira semana. Pela primeira vez, as brigas em casa eram ruído de fundo em vez de toda a minha realidade. Eu podia escolher atender ou não as ligações. Podia deixar minhas coisas onde quisesse sem me preocupar que elas misteriosamente sumissem. Podia sentar em uma sala de estudos silenciosa por horas e não ter ninguém me acusando de ser antissocial ou séria demais. Inalei essa liberdade como oxigênio. A faculdade não foi perfeita, obviamente. Eu ainda tinha ansiedade social. Ainda me encolhia por dentro sempre que ouvia alguém levantar a voz. E ainda pisava em ovos durante as férias quando tinha que voltar para casa. Mas naquele novo ambiente, construí lentamente algo parecido com uma vida. Fiz amigos que me viam como mais do que a irmã mais velha que reclama demais. Escolhi um curso que realmente combinava com o que eu era boa, em vez do que impressionaria as pessoas nos jantares de feriado. Consegui um emprego de meio período no campus, que pagava salário mínimo, mas parecia independência de uma forma que nenhuma mesada jamais pareceu. Não era glamouroso, mas era meu. No meu segundo ano, uma amiga em comum me arrastou para uma festa fora do campus que eu não queria ir. Era uma daquelas coisas em apartamentos lotados, onde a música é alta demais e a cozinha está cheia de gente que se conhece de algum clube que você nunca entrou. Eu estava parada perto da pia, segurando um copo de algo que eu nem gostava, planejando minha saída, quando um cara me ofereceu um prato de pizza e me disse que minha cara de tédio estava deixando ele estressado. Eu deveria ter ficado irritada, mas ri em vez disso. Ele era desajeitado de um jeito meio cativante, tirando sarro de si mesmo tanto quanto zombava de mim. E ele não tentou ultrapassar meus limites quando deixei claro que não estava lá para nada além de conversa. Acabamos conversando por horas em um canto da sala de estar, gritando por cima da música. Ele perguntou sobre minhas aulas, meu trabalho, minha família de um jeito casual que não parecia bisbilhotice. Contei a ele mais do que pretendia, honestamente, porque tem algo sobre falar com alguém que não conhece sua história que faz a honestidade parecer mais segura. Ele me contou sobre o próprio passado, que tinha seu próprio conjunto de bagunças, mas havia essa veia firme nele que achei reconfortante. Trocamos números no final da noite quase como uma reflexão tardia, mas verifiquei meu telefone a cada hora no dia seguinte mesmo assim. Eu sei. Você provavelmente consegue adivinhar como essa parte continua. Começamos a nos ver mais, encontrando para cafés baratos entre as aulas, estudando na biblioteca, caminhando de volta para nossos dormitórios juntos. Não foi um romance explosivo de filme. Foi lento, meio desajeitado e real. Ele aparecia quando dizia que apareceria. Ele ouvia. Ele não me fazia sentir estúpida por precisar de segurança. Quando finalmente contei a ele sobre minha irmã de uma maneira mais detalhada, ele não disse nenhuma das coisas que eu estava acostumada a ouvir. Como, tem certeza de que foi tão ruim assim? Ou, talvez ela estivesse apenas com ciúmes. Ele apenas balançou a cabeça e disse, isso soa exaustivo, com aquela voz baixa que fez minha garganta apertar. Levei ele para casa nos feriados quando já estávamos juntos há tempo suficiente para parecer sério. Eu estava nervosa, obviamente. Minha família nunca tinha me visto em um relacionamento antes, e eu não sabia como meu pai agiria, ou o que minha irmã faria com a atenção extra. Ele brincou sobre isso no caminho, me dizendo que se comportaria da melhor maneira possível e que se dissesse algo estranho, eu poderia culpar o nervosismo. Eu era a nervosa, no entanto. As palmas das minhas mãos suavam tanto no volante que eu tinha que secá-las no jeans em cada sinal vermelho. Minha mãe, abençoada seja, ficou emocionada. Ela o abraçou como se o conhecesse há anos e disse que ele era bem-vindo a qualquer hora. Meu pai foi educado, mas reservado, o que foi honestamente melhor do que eu esperava. Minha irmã, porém, ligou um interruptor que eu não via há um tempo. Ela ativou o modo encantadora, rindo de cada piada que ele fazia, fazendo 1 milhão de perguntas sobre o curso dele, os hobbies dele, os programas favoritos dele. Ela puxou todo aquele ato de sou apenas uma irmãzinha doce,
como se estivesse fazendo um teste para um papel. Ela fez pequenas coisas que tecnicamente poderiam ser ignoradas, como tocar no braço dele quando passava por ele na cozinha, inclinar-se um pouco perto demais quando mostrava algo no telefone dela, fazer comentários paralelos para mim depois sobre como ele é fofo, naquele tom de zombaria. Senti aquele velho nó familiar se formando no meu estômago. Aquele que dizia: "Você está sendo deixada de lado de novo." Mas toda vez que eu tentava nomear isso, meu cérebro me envergonhava para recuar. Disse a mim mesma que estava apenas insegura por causa do nosso histórico. Disse a mim mesma que ela não tinha poder real sobre minha vida mais. Disse a mim mesma que ele nunca, jamais haveria do jeito que me via. Eu não queria ser a namorada ciumenta acusando o parceiro de coisas que ele não tinha feito, especialmente na frente da minha própria família. Então, engoli. Deixei os comentáriozinhos e toques casuais passarem, contanto que ele nunca fizesse nada que cruzasse uma linha óbvia. Alguns meses depois que voltamos para o campus e fomos engolidos por exames e horários de trabalho novamente, a vida deslizou para essa rotina que parecia quase normal. Estudávamos, saíamos com amigos, brigávamos às vezes sobre coisas estúpidas como quem esqueceu de responder a uma mensagem ou quem deveria pegar leite no caminho de volta. Era comum. Convenci-me de que a estranheza do feriado foi um pontinho fora da curva, um produto de velhas cicatrizes e nostalgia demais. Então descobri que estava grávida. Não fazia parte do plano, se vou ser honesta. Nós dois ainda estávamos na escola, fazendo malabarismo com aulas, empregos e empréstimos. Encarei o teste no meu banheiro minúsculo, enquanto meu coração batia forte nos meus ouvidos e, por 5 minutos inteiros, eu literalmente não conseguia me mover. Quando finalmente contei a ele, me preparei para o pior. Mas ele não fugiu. Ele sentou na minha cama, olhou para o chão por um longo tempo e depois disse que daríamos um jeito. Minha criação tinha sido cheia de regras não ditas sobre o que era aceitável, especialmente quando se tratava de sexo, casamento e bebês. Então, contar aos meus pais foi seu próprio pesadelo especial. Minha mãe chorou. Porque claro que chorou. Mas me abraçou e disse que faríamos funcionar. Meu pai ficou quieto daquele jeito assustador em que você sabe que ele está prestes a te dar um sermão por 1 hora. Mas até ele teve que aceitar que a situação era o que era. Acabamos nos casando não muito depois da formatura em uma cerimônia pequena. Nada chique, apenas família e alguns amigos. Minha irmã nem se preocupou em esconder o tédio. Ela foi em alguma viagem com amigos logo depois e perdeu metade das coisas do bebê. O que disse a mim mesma que era uma bênção. Menos tempo para ela cutucar as rachaduras. Nossa filha nasceu saudável, barulhenta e perfeita. Segurando-a, pensei: é isso. Esta é minha chance de fazer a maternidade de forma diferente. Jurei a mim mesma que nunca a faria sentir que estava competindo pelo meu amor. Eu queria quebrar o padrão tão desesperadamente que podia sentir o gosto. Por um tempo, parecia que talvez eu conseguiria. Os primeiros anos de casamento foram difíceis, mas administráveis. Estávamos quebrados, cansados e constantemente negociando de quem era a vez de levantar às 3 da manhã. Mas estávamos nisso juntos. Ou pelo menos parecia assim. Ele conseguiu um emprego decente primeiro, tempo integral com benefícios, enquanto eu juntava horas em um escritório local e pegava trabalho freelance à noite. Discutíamos muito sobre dinheiro, sobre o tempo que tínhamos ou não um para o outro, sobre minha família e seu drama constante de baixo nível. Mas ele ainda segurava minha mão quando adormecíamos. Ele ainda ria comigo quando nossa filha fazia algo ridículo. Eu me agarrei a isso. E então, porque aparentemente estabilidade faz algumas pessoas sentirem coceira, ele traiu. Não descobri por causa de alguma mancha dramática de batom ou perfume misterioso. Descobri porque ele ficou desleixado com o telefone. Uma noite, ele adormeceu no sofá com as mensagens abertas. E uma notificação apareceu de um número que eu não reconhecia. Eu nem estava tentando bisbilhotar. Inclinei-me para tirar o aparelho da mão dele para não cair, e lá estava. Uma sequência inteira de mensagens que fez meu estômago revirar. Era um longo vai-vem com alguém do trabalho. E isso já durava meses. Havia fotos, planos, pequenos "eu te amo", que não tinham nada a ver comigo. Lembro-me de lê-las com uma dormência estranha, como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa desmoronar. Quando o acordei e mostrei, ele passou por todo esse ciclo dramático. Primeiro negou. Disse que era só flerte, disse que não era físico. Quando rolei para cima e li em voz alta a prova muito clara de que ele estava mentindo, ele desabou chorando, dizendo que estava envergonhado, que não sabia por que fez isso, que era uma fase.
Ele prometeu que cortaria relações com ela. Prometeu que faria qualquer coisa. Terapia, igreja, o que eu quisesse. Foi como ver uma criança pega com a mão no pote de biscoitos, exceto que o biscoito era todo o meu senso de segurança. Eu adoraria dizer que o expulsei naquela noite e nunca olhei para trás. Eu não fiz isso. Nós nos separamos por um tempo. Ele foi morar com um amigo e tentei ver como seria minha vida sem ele. Mas toda vez que olhava para nossa filha, só via outra garotinha crescendo em um lar desfeito. Lembrei-me de como era sentir que os problemas dos meus pais estavam puxando o chão sob meus pés. E entrei em pânico. Ele voltou rastejando com flores, desculpas e disposição para ir ao aconselhamento. E eu deixei. Sim, eu sei. Você não precisa dizer. Por um tempo depois disso, ele realmente pareceu mudar. Ele chegava em casa na hora. Ia comigo às sessões, mesmo quando ficavam desconfortáveis. Fazia pequenas coisas, como deixar bilhetes na geladeira, trazer meus lanches favoritos para casa quando podíamos pagar, ou vir quando eu entrava em espiral sobre confiança. Nunca parei totalmente de esperar a bomba estourar, mas empurrei o medo para baixo o suficiente para conseguir funcionar. Nossa filha ficou mais velha, começou a escola, e a vida se acomodou nesse ritmo quase pacífico, aquele tipo onde nada grande acontece, mas você também não sente que está constantemente lutando para respirar. Anos se passaram assim. Pagávamos contas, equilibrávamos horários, íamos a concertos da escola onde o sistema de som nunca funcionava direito. Discutíamos e fazíamos as pazes e discutíamos de novo. A grande traição se tornou algo sobre o qual não falávamos muito. Apenas uma cicatriz sob a superfície. Sei que algumas pessoas provavelmente estão gritando comigo através da tela agora, mas quando você está nisso, quando tem uma criança e uma hipoteca, e toda essa teia de coisas compartilhadas, ir embora não é apenas fazer uma mala e bater uma porta. É desmontar sua vida inteira. Eu não estava pronta para fazer isso. Ainda não. Então, pequenas coisas começaram a mudar novamente. Ele conseguiu uma promoção que exigia mais viagens. Pelo menos foi isso que ele disse. Começou a fazer viagens para a mesma cidade repetidamente. Sempre para alguma conferência ou treinamento ou reunião que nunca tinha um nome claro. Ele ficava fora alguns dias de cada vez. Voltava cansado e extra carinhoso daquele jeito performático que disparava alarmes na minha cabeça. Ele protegia mais o telefone, virando-o para baixo na mesa, levando-o consigo até para o banheiro, como se alguém fosse roubar toda a identidade dele nos 30 segundos em que estivesse fora. Tentei dizer a mim mesma que estava paranoica, que isso era a velha ferida falando, mas então encontrei recibos. Recibos literais. Um dia, quando eu estava limpando a bolsa dele antes de uma viagem, encontrei pedaços de papel amassados de um hotel e um restaurante naquela mesma cidade que ele sempre ia. Eram para 2 pessoas. Era sutil, mas estava lá. 2 refeições. 2 bebidas, 2 hóspedes listados, 1 quarto cobrado por várias noites. Quando perguntei sobre isso, ele deu de ombros e disse que tinha que levar um cliente para jantar, que o hotel colocava extras na conta o tempo todo. O jeito que ele disse foi tão casual que quase funcionou, mas algo nos olhos dele não combinava. Comecei a manter o controle sem contar a ele. Datas, lugares, desculpas. Verifiquei o calendário na parede e fiz pequenas marcas que só eu entendia. Uma vez, quando ele deixou o e-mail aberto no computador da família por meio segundo, vi uma mensagem de confirmação de reserva para 2 naquela mesma cidade, no mesmo hotel, coincidindo perfeitamente com uma das chamadas conferências dele. Quando o confrontei com isso, ele virou o jogo contra mim tão rápido que minha cabeça girou. Disse que eu estava espionando. Disse que eu estava obcecada em pegá-lo, que eu era quem estava arruinando nosso casamento desta vez. Ele trouxe à tona seu caso passado como se fosse uma arma que eu estava segurando sobre a cabeça dele, como se eu fosse a única que não deixava para lá. Não a única que tinha sido apunhalada por isso. Toda vez que eu tentava ter uma conversa calma, ele distorcia alguma coisa. Se eu chorava, ele me chamava de manipuladora. Se eu ficava composta, ele me acusava de não me importar. Se eu sugeria terapia de casal de novo, ele dizia que a terapia claramente não tinha consertado nada da primeira vez. Então qual era o ponto? Ele me disse que eu precisava de ajuda para meus problemas de confiança. Comecei a sentir que estava perdendo a cabeça. Eu me encarava no espelho do banheiro, perguntando em voz alta se estava inventando coisas. É isso que a manipulação psicológica faz com você. Transforma seu próprio cérebro em um tribunal onde você é a única testemunha e a ré ao mesmo tempo. O ponto de ruptura veio em uma noite aleatória de terça-feira, porque claro que veio. Encontrei outra cobrança de hotel na nossa conta conjunta, da mesma cidade,
coincidindo com uma viagem onde ele tinha me dito que ficaria com colegas para economizar dinheiro. Não havia como explicar dessa vez. Quando ele entrou pela porta naquela noite, puxando a mala atrás de si e sorrindo como se estivesse tudo bem, senti algo estalar dentro de mim que não parecia raiva a princípio, parecia clareza. Esperei até que nossa filha estivesse no quarto dela com fones de ouvido, assistindo a um programa no tablet. E então coloquei o extrato impresso na mesa da cozinha. Ele olhou para o papel, depois para mim, e viu o momento em que percebeu que não havia mentira fácil que fecharia aquilo. No começo ele tentou mesmo assim, resmungando sobre erros de cobrança. Quartos compartilhados, como eu não entendia como as coisas corporativas funcionavam. Apenas o encarei e disse o primeiro nome dele uma vez, muito calmamente, de um jeito que disse a ele que eu tinha cansado de ser feita de idiota. Ele largou a atuação. Foi quase assustador o quão rápido ele mudou. Os ombros dele caíram, ele soltou um longo suspiro e então disse: "Tudo bem. Sim, eu tenho visto alguém." Simples assim, sem preparação, sem fingimento. Meu peito queimou. Perguntei quem. Ele olhou para a parede atrás de mim e disse que não importava. Que o que importava era que não estávamos felizes, e ele tinha cometido erros. Aquela palavra de novo. Erros. Como se ele tivesse derramado café na minha camisa favorita. Não detonado a fundação da minha vida. Continuei perguntando. Não levantei a voz. O que acho que o assustou mais? Apenas continuei repetindo a pergunta. Quem? Depois de um tempo, ele ficou irritado, como se eu estivesse sendo irracional por querer uma resposta real. Ele jogou frases genéricas sobre alguém que o entendia, alguém que não reclamava, alguém que não jogava o passado na cara dele. Eu disse a ele que merecia saber quem estava no meu lugar enquanto eu estava em casa cuidando de tudo, e foi aí que ele foi na jugular. Ele disse: "Como eu sei que ela é minha?" referindo-se à nossa filha. Ele me olhou direto nos olhos e disse isso. Por um segundo eu nem entendi a frase. Meu cérebro não conseguia computar que alguém que tinha me traído várias vezes, que tinha mentido, manipulado e feito gaslighting comigo por anos, estava agora insinuando que eu tinha sido infiel. Eu ri. Eu realmente ri. Um som agudo e feio, e perguntei se ele estava falando sério. Ele dobrou a aposta. Disse que talvez devêssemos fazer um teste, só para ter certeza, já que eu parecia tão obcecada com a verdade. Não me orgulho do que fiz a seguir, mas também não me envergonho. Joguei a coisa mais próxima, que por acaso era um pano de prato. Bateu no peito dele, completamente inofensivo, mas o movimento liberou um pouco da energia zumbindo sob minha pele. Eu disse a ele que ele era cruel. Ele disse que eu era histérica. Clássico. Perguntei novamente quem era ela. Ele continuou se esquivando. Eu disse que se ele não me contasse, eu contrataria alguém para descobrir, e então levaria cada pedaço de prova que encontrasse para o tribunal, para o trabalho dele, para qualquer um que precisasse ver. Isso chamou a atenção dele. Ele me encarou por um longo tempo, como se estivesse pesando se eu estava falando sério. Então ele disse um primeiro nome que fez meu mundo inteiro inclinar. Ele disse o nome da minha irmã. Por um segundo, tudo ficou silencioso. Não quieto. Silencioso. Do jeito que um cômodo fica depois que a energia acaba e você percebe que pode ouvir seu próprio batimento cardíaco. Eu realmente disse o quê em voz alta, como se tivesse ouvido errado. Ele repetiu. Disse que estava vendo minha irmã. Não uma estranha do trabalho. Não uma vizinha. Minha irmã. A garota que me disse para desaparecer quando éramos adolescentes. A garota que arruinou todo o espaço seguro que tentei construir naquela casa. A garota que riu do meu trauma e chamou de piada. Sentei-me porque minhas pernas simplesmente decidiram que tinham acabado. Eu queria acreditar que ele estava mentindo, que estava dizendo a pior coisa que conseguia pensar para me machucar porque sabia do meu histórico com ela. Mas então ele começou a falar. Falar de verdade. E os detalhes saíram nessa sequência horrível e bagunçada. Ele disse que tinha começado anos atrás, durante uma de nossas visitas de feriado quando levamos nossa filha para ver meus pais. Nossa filha já tinha idade suficiente para correr pela casa e contar longas histórias sobre a escola naquela época. E minha irmã estava no início dos 20 anos, morando fora para a faculdade a maior parte do ano. Esse detalhe importa, porque me recuso a deixar alguém transformar isso em qualquer coisa além do que foi. 2 adultos fazendo escolhas feias pelas minhas costas. Ele disse que minha irmã tinha sido sedutora, que tinha enviado mensagens em um aplicativo de mídia social depois que fomos embora, que tinha adicionado ele a grupos e depois iniciado conversas privadas. Ele tentou enquadrar como se ela o tivesse perseguido, como se ele fosse apenas esse pobre homem confuso que tropeçou em algo que não entendia completamente. Eu sabia a verdade.
Ele era um adulto crescido que fez escolhas deliberadas. Mas eu também conhecia minha irmã. Eu sabia exatamente como ela teria jogado. Ele falou sobre como ela tinha reclamado com ele sobre se sentir incompreendida, sobre como fazia piadas sobre nossa infância que a enquadravam como a vítima, sobre como ela disse que eu era muito rígida e crítica para realmente entendê-la. Ele disse que ela disse a ele que ele era o único que via a verdadeira ela. Quase vomitei. Aquela frase era tão familiar que doeu. Era o mesmo roteiro que ela tinha usado com professores, parentes, qualquer um que ela precisasse puxar para sua pequena órbita. Eles se encontravam naquela cidade onde ela tinha feito faculdade. Toda vez que ele me dizia que tinha uma conferência lá, estava na verdade encontrando ela. Ficavam em algum hotel de categoria média, comiam em restaurantes anônimos, fingiam que eram esse pequeno casal secreto. Ele disse que isso estava acontecendo há 3 anos. Talvez mais. Disse que não tinha certeza, ou talvez apenas não quisesse dizer o número exato em voz alta. 3 anos de viagens que não eram realmente viagens. 3 anos de mentiras enquanto eu arrumava o almoço dele para o aeroporto. Eles mantiveram isso por anos, tecendo na trama da minha vida tão completamente que, olhando para trás, posso ver todos os lugares que eu deveria ter notado, mas não notei. As viagens que não batiam. Os feriados onde ela parecia extra presunçosa. O jeito que ela ficava um pouco demais na cozinha com ele quando visitávamos meus pais. Todas as peças do quebra-cabeça estavam de repente na mesa e construíram uma imagem que eu nunca quis ver. Perguntei como ele podia sentar na minha frente no jantar sabendo que tinha passado a tarde em uma cama de hotel com a minha irmã. Ele não tinha uma boa resposta. Murmurou algo sobre não querer explodir a família, sobre ser fraco, sobre ficar preso em algo que não sabia como terminar. Tentou colocar a maior parte da culpa nela, dizendo que ela ameaçava me contar se ele terminasse, que ela jogava com a culpa dele. Tenho certeza de que ela fez tudo isso. Também sei que ele tinha uma boca e 2 pernas funcionais e poderia ter ido embora a qualquer momento. Ele não foi. Ele gostava de ter ambos. Estabilidade em casa, emoção por fora. História clássica. Não me lembro de tudo que disse depois disso. As coisas ficaram borradas. Sei que minha voz ficou mais alta. Sei que chorei e ri, e disse algumas coisas que estava engolindo há anos, sobre me sentir sozinha mesmo no meu próprio casamento, sobre como o primeiro caso dele tinha quebrado algo em mim que nunca cicatrizou totalmente. Sei que nossa filha entrou na cozinha uma vez, de olhos arregalados, e me forcei a me acalmar o suficiente para dizer a ela que estávamos apenas tendo uma discussão de adultos e que ela não fez nada de errado. Então, fiz uma mala. Peguei roupas suficientes para alguns dias, minha escova de dentes, a pasta com nossos documentos importantes e o animal de pelúcia favorito da minha filha. Ele me seguiu pelo corredor perguntando aonde eu ia, como se não fosse óbvio. Disse a ele que ainda não tinha certeza, mas que não dormiria sob o mesmo teto que ele naquela noite. Ele tentou bloquear a porta, depois saiu da frente quando os olhei nos olhos. Aquele olhar deve ter dito a ele tudo o que ele precisava saber sobre o quão decidida eu estava. Dirigi até um hotel barato na periferia da cidade, aquele tipo com carpetes duvidosos e um letreiro piscando, e fiz o check-in com as mãos tremendo. Minha filha se encolheu em uma das camas, agarrada ao bicho de pelúcia, olhando para mim com aquela confusão silenciosa que partiu meu coração. Disse a ela que estávamos tendo uma pequena aventura, que conversaríamos mais amanhã, que ela estava segura. Depois que ela adormeceu, sentei no banheiro com o chuveiro ligado para que ela não me ouvisse soluçar. Na manhã seguinte, depois de cerca de 3 horas de sono real, liguei para minha mãe. Eu não sabia exatamente como aquela conversa seria. Meu pai vinha idolatrando minha irmã há tanto tempo que eu podia facilmente imaginá-lo me acusando de mentir ou exagerar. Mas também me lembrei do dia com o isqueiro, da maneira como o rosto da minha mãe tinha mudado quando percebeu o quão ruim as coisas realmente eram. Agarrei-me a essa versão dela enquanto o telefone tocava. Ela atendeu no segundo toque, a voz grossa de sono. Disse a ela que precisava falar em particular. Ela deve ter ouvido algo no meu tom, porque ficou quieta por um segundo, e depois disse que me ligaria de volta do carro. Quando ela ligou, contei tudo. Não de um jeito calmo e organizado. Saiu em explosões, comigo voltando para preencher detalhes que tinha pulado, chorando entre as frases. Ela não interrompeu. Nem uma vez. Ela apenas ouviu, quando disse o nome da minha irmã em conexão com meu marido. Minha mãe soltou um som que ficou em algum lugar entre um suspiro e um xingamento. Ela me pediu para repetir como se não pudesse acreditar nos próprios ouvidos. Eu repeti. Então houve um longo silêncio onde me perguntei se a ligação tinha caído. Finalmente ela disse muito calmamente. Venha pra cá. Hoje. Por favor.
Disse a ela que não levaria minha filha para aquela casa até saber exatamente em que tipo de guerra estava entrando. Ela entendeu. Disse para ir sozinha primeiro. Dirigir até a casa dos meus pais sem minha filha no banco de trás parecia errado. Mas fiz isso mesmo assim. Quando cheguei lá, minha mãe já estava me esperando na porta. O rosto pálido, mas firme. Meu pai estava na sala de estar, confuso, controle remoto na mão, resmungando sobre o jogo que estava assistindo até minha mãe desligar a tela e mandar ele sentar. Isso chamou a atenção dele. Ela nunca desligava a tela durante os jogos dele. Sentei de frente para eles no mesmo lugar onde uma vez assisti minha irmã ler meu diário em voz alta. Disse a mim mesma que não era mais aquela garota. Então abri a boca e comecei a falar. Expus o caso sem rodeios. As viagens, as mensagens, os recibos de hotel, a confissão. Disse a eles que tinha saído de casa. Disse que tinha acabado. Meu pai ficava balançando a cabeça em pontos aleatórios, como se isso fizesse a história mudar. Quando disse o nome da minha irmã, ele realmente riu uma vez, um som curto e incrédulo, e disse que não havia jeito. Minha mãe cortou aquilo bem rápido. Ela o lembrou ali mesmo na minha frente do isqueiro, do cereal, do dinheiro roubado, de todas as vezes que ele tinha escolhido não ver quem sua filha mais nova realmente era. Então ela olhou para mim e perguntou o que eu queria fazer. Disse a ela que queria uma prova de que meu pai podia ouvir algo terrível sobre sua favorita e não se virar imediatamente contra mim. Disse a ela que queria que eles ouvissem minha irmã com as próprias palavras dela. Foi aí que bolamos o plano. Minha mãe sugeriu que ligássemos para minha irmã no viva voz e a confrontássemos com uma história falsa primeiro. Algo como, ouvi um boato, é verdade? Para que pudéssemos ver como ela reagiria. Concordei, com a condição de que eles não se intrometessem até que eu desse algum tipo de sinal. Meu pai resmungou sobre drama, mas até ele estava curioso, o que odeio admitir. Colocamos o telefone no meio da mesa de centro. Minha mãe apertou o botão e o nome da minha irmã piscou na tela. Ela atendeu parecendo irritada, como se tivéssemos interrompido algo importante. Comecei com conversa fiada por cerca de 30 segundos, apenas o suficiente para confundi-la, e então disse. Então, pergunta estranha. Alguém me disse que você tem saído muito com meu marido. Algo que você queira dizer? Minha voz tremia, mas continuei. Ela foi direto para a performance. Choque, indignação, inocência ferida. Agiu como se não tivesse ideia do que eu estava falando. Disse que mal ouvia, exceto em coisas de família. Me acusou de ser paranoica e ciumenta. Foi de manual. Deixei ela devagar um pouco. Deixei ela cavar o buraco. E então disse que ele já tinha confessado tudo. Mencionei datas, lugares, o hotel. Houve uma pequena falha na voz dela que a entregou. Então, a verdadeira ela saiu. Ela largou o tom doce como uma máscara escorregando e disse: Bem, se você já sabe o que quer que eu diga. Ele veio até mim. Ele disse que você era fria e vivia reclamando. Talvez se você tivesse cuidado dele, ele não teria precisado de outra pessoa. Pude sentir minha mãe enrijecer ao meu lado. O rosto do meu pai ficou inexpressivo. Minha irmã continuou, porque claro que continuou. Assim que percebeu que tinha sido pega, ela se tornou cruel. Disse coisas sobre como ele merecia coisa melhor, sobre como ela era mais jovem e mais divertida, sobre como ele contava coisas a ela que nunca poderia contar a mim. Em um ponto, ela realmente riu e disse: Você sabe que eles sempre gostaram mais de mim de qualquer maneira. Ninguém vai ficar do seu lado nisso. Foi aí que minha mãe se inclinou para a frente e disse a ela, muito calmamente, que ela e meu pai estavam ambos ouvindo. Dava para ouvir o silêncio na linha. Por vários segundos, minha irmã não disse nada. Então ela começou a gaguejar, tentando voltar atrás, alegando que estava brincando, que tinha entendido mal as perguntas, que nunca quis dizer nada daquilo. Tentou culpar toda a coisa no meu marido, dizendo que ele a tinha manipulado, que ela estava vulnerável, que não sabia o quão longe tinha ido. Minha mãe não levantou a voz. Ela não precisou. Ela apenas disse: Você traiu sua irmã. De novo. E fez isso com o marido dela. Você tem alguma ideia do que você fez? Minha irmã chorou. Soluços altos e dramáticos. Parecia falso até pelo alto-falante. Meu pai finalmente falou. Ele não gritou. Não a defendeu. Fez uma pergunta. Quanto tempo? Quando ela disse o número de anos, ele colocou a cabeça nas mãos. Minha mãe disse que conversariam depois e desligou. Pela primeira vez, ela não correu para consolar a criança chorando do outro lado. Depois daquela ligação, as coisas se moveram rápido demais e não rápido o suficiente. Minha mãe me disse que tinha acabado de fingir que as coisas estavam bem. Pediu desculpas de novo. Não só por isso,
mas por anos deixando minha irmã correr solta enquanto eu levava as pancadas. Disse que não podia desfazer o passado, mas podia fazer escolhas diferentes dali para frente. Meu pai tentou falar comigo a sós depois, dizendo que sentia que tinha falhado como pai. Não discordei. Disse a ele que precisava que ele me apoiasse no que viria a seguir, não apenas com palavras, mas com ações. Ele assentiu, mas eu podia ver o conflito nos olhos dele. Amar alguém não desliga porque fizeram algo imperdoável. Eu sabia disso melhor do que ninguém. Voltei para o hotel, busquei minha filha na casa de uma amiga que tinha cuidado dela pelo dia e comecei a procurar advogados. Eu não tinha uma equipe chique esperando nos bastidores. Tinha um site de busca e uma lista de escritórios locais com sites medianos. Liguei para o que a colega de trabalho da minha mãe recomendou, expliquei a situação básica e marquei uma consulta. A advogada com quem me encontrei foi direta de um jeito que apreciei. Disse que adultério acontece o tempo todo, que o tribunal se importa mais com o que é melhor para a criança do que com quem dormiu com quem, mas que o caso de longo prazo e as tentativas dele de transferir a culpa ainda poderiam importar nas negociações. Ela sugeriu um teste de paternidade, não porque houvesse qualquer dúvida real, mas porque ele tinha jogado essa acusação em mim, e ela queria encerrar isso oficialmente. Concordei, em parte por raiva, em parte por praticidade sombria. Se ele queria jogar esse jogo, tudo bem. Colocaríamos no papel. Ela também me disse para começar a documentar tudo: mensagens, ligações, quaisquer tentativas de intimidação ou manipulação. Não de um jeito dramático de espiã, apenas capturas de tela e anotações em uma pasta. Quando disse a ele que tinha contratado uma advogada e que faríamos um teste, ele tentou tantas táticas em sucessão tão rápida que foi quase impressionante. Primeiro ele implorou, chorou, disse que estava com medo de perder nossa filha, que cortaria relações com minha irmã, que iria para a terapia, que faria qualquer coisa. Quando isso não me comoveu, ele ficou com raiva. Disse que eu estava exagerando, que as pessoas superavam coisas piores, que eu ia arruinar a vida da nossa filha separando a família. Quando isso ainda não funcionou, ele ficou frio. Disse que se eu forçasse isso, ele lutaria por pelo menos metade da custódia, que diria ao tribunal que eu era instável, que meus problemas com minha família me tornavam inapta. Essa última quase me pegou. Não porque eu acreditasse, mas porque foi um golpe tão baixo que me atordoou. Contei à minha advogada. Ela não ficou surpresa. Já tinha visto esse manual antes. Ela me garantiu que nada no meu histórico me tornava inapta e que os juízes já viram coisas muito piores. Ajudou, um pouco. O teste, obviamente, voltou mostrando que ele era o pai biológico. Ele nem pediu desculpas por aquele insulto em particular. Apenas agiu como se a coisa toda tivesse sido necessária por causa de quão desconfiada eu tinha ficado. Parei de me envolver com qualquer conversa que não fosse diretamente sobre nossa filha. Disse a ele que se precisasse falar de logística, poderia me mandar mensagem ou e-mail, e que qualquer outra coisa ficaria sem resposta. Ele odiou esse limite. Continuou tentando me iscar para discussões emocionais, mas segurei a linha o melhor que pude. Não perfeitamente. Definitivamente tive alguns deslizes tarde da noite onde enviei parágrafos dos quais me arrependi depois, mas sou humana. Ao longo dos meses seguintes, minha vida se transformou em calendários, e-mails e fazer a próxima coisa certa mesmo quando me sentia dormente. Acabamos fazendo um acordo mediado em vez de um julgamento longo e arrastado. Era mais barato, e eu não tinha energia para um circo completo no tribunal. Ele conseguiu visitação agendada, alguns fins de semana e um jantar durante a semana, com regras claras sobre comunicação e buscas. Fiquei com a custódia física primária. A pensão alimentícia foi calculada com base na renda dele, que ele tentou minimizar até que minha advogada apontou as inconsistências nos contra-cheques e no estilo de vida dele. A traição não significou magicamente que ele perdeu tudo, infelizmente. A vida real não é um filme de vingança. Mas ele também não saiu ileso. Durante tudo isso, a vida da minha irmã também estava implodindo silenciosamente. Minha mãe, fiel à sua palavra, cortou o apoio financeiro dela. Sem mais pagamentos de mensalidade, sem mais ajuda com aluguel, sem mais depósitos automáticos para o essencial. Minha irmã vinha deslizando nessa rede de segurança há anos, tratando a faculdade como um evento social com algumas aulas salpicadas. De repente, ela teve que realmente descobrir como pagar as coisas. Ela tentou chorar para o meu pai, é claro, dizendo a ele que minha mãe estava sendo cruel e escolhendo lados. Ele tentou passar dinheiro para ela escondido uma vez, e minha mãe cortou isso com a mesma calma de aço que tinha usado anos atrás com o isqueiro. Disse a ele que se ele quisesse usar o dinheiro pessoal dele, ela não poderia impedi-lo,
Mas as contas compartilhadas não iam mais financiar o caos da filha mais nova deles. Não foi impulsivo também. Minha mãe vinha falando há anos sobre formalizar tudo. E este foi o momento em que ela parou de adiar. Nessa época, meus pais se reuniram com um consultor jurídico para atualizar os documentos. A herança, que tinha sido um tópico vago de fundo minha vida toda, tornou-se muito real. Havia uma casa, totalmente quitada, algumas terras que meus avós tinham deixado para eles, e uma coleção de apólices e investimentos que todos juntos somavam um número que eu nunca imaginei que minha família tivesse. Eles sempre viveram de forma relativamente modesta, mas minha mãe vinha economizando silenciosamente por décadas. Minha mãe me disse, em um tom calmo, quase profissional, que ela e meu pai tinham decidido que quase tudo iria para mim e minha filha, com uma pequena quantia simbólica reservada para minha irmã, para que ela não pudesse alegar que tinha sido esquecida. Ela disse que não podia, em sã consciência, recompensar um comportamento que tinha machucado tanta gente. Não só a mim, mas a família inteira. Ela admitiu que uma parte dela sempre soube que minha irmã era capaz de crueldade, mas esperava que a idade trouxesse maturidade. Em vez disso, a crueldade só tinha ficado mais elaborada. Ela sabia que podia parecer duro para quem estava de fora, mas ela tinha assistido ao padrão por tempo demais para fingir que mudaria magicamente. Meu pai parecia culpado, mas assinou. Não sei se foi culpa, amor ou exaustão que empurrou a caneta. Provavelmente uma mistura bagunçada dos três. Claro, segredos assim não ficam enterrados em famílias. Minha irmã descobriu sobre a mudança na herança através de uma tia que achou que estava fazendo algum tipo de pacificação contando a ela. Em vez disso, ela acendeu um fósforo e foi embora. Meu telefone tocou às 9 da noite em um dia em que eu já estava desgastada pelo trabalho, maternidade e e-mails de advogados. Vi o nome da minha irmã na tela e meu corpo inteiro ficou tenso. Quase não atendi. Gostaria de não ter atendido, mas atendi. Ela pulou qualquer tipo de cumprimento e foi direto ao ponto. Gritou sobre como nossos pais tinham mudado tudo, como eu tinha roubado o futuro com o qual ela contava, como eu os tinha virado contra ela. Ela jogou todos os velhos insultos que conseguiu pensar, me chamando de manipuladora, patética, vítima. Então a voz dela falhou, e por baixo de toda a raiva, ouvi algo que não tinha ouvido nela antes. Medo. Medo real e cru sobre dinheiro, sobre estabilidade, sobre estar verdadeiramente sozinha pela primeira vez. Ela disse que estava lutando, que tinha tido que trancar a matrícula da escola por um semestre, que estava trabalhando em um emprego de varejo com um horário que mudava toda semana. Disse que os amigos pararam de convidá-la para lugares tanto quanto antes, que alguns dos nossos primos a estavam evitando. Minha tia, aparentemente, não guardou a notícia do caso para si mesma. Viajou pela família estendida como fofoca sempre faz, mudando e crescendo, mas nunca se afastando muito da verdade feia no centro. Houve uma fração de segundo em que meus velhos instintos quase entraram em ação, onde quase amoleci. Então me lembrei de estar no corredor quando adolescente, ouvindo ela me dizer que o mundo seria melhor se eu desaparecesse. Lembrei-me do isqueiro, do dinheiro roubado, do diário, do jeito que ela sorriu no meu casamento, do jeito que ela riu sobre ser mais desejável do que eu naquela ligação com meus pais ouvindo. Lembrei-me de sentar em um quarto de hotel barato, segurando minha filha adormecida e me perguntando como ia remontar nossas vidas. Então eu não a confortei. Eu disse a ela, muito calmamente, que desde que eu me lembrava, ela me tratava como um saco de pancadas, que ela torcia quando outras pessoas me machucavam, que ela roubou de mim, mentiu sobre mim e depois escalou isso para dormir com meu marido. Disse a ela que isso não era um erro. Era o pico de uma montanha que ela vinha escalando desde que éramos crianças. Disse a ela que se ela estava finalmente enfrentando consequências, isso era entre ela e o espelho. Não eu. Ela me chamou de cruel. Disse que eu estava abandonando ela. Eu disse que estava escolhendo a mim mesma e a minha filha pela primeira vez. Disse a ela que isso não me tornava cruel. Me tornava decidida. Então desliguei. Ela mandou uma enxurrada de mensagens depois disso. Algumas implorando, algumas ameaçando, algumas dizendo que esperava que eu me arrependesse disso um dia. Bloqueei o número dela. Minhas mãos tremiam, mas não desbloqueei. Nem naquela noite. Nem em nenhuma noite depois. A vida não ficou magicamente fácil depois de tudo isso. Se alguma coisa, ficou mais bagunçada. Minha filha estava confusa e magoada com a nova rotina sobre por que o pai dela não acordava mais na mesma casa. Tentei responder às perguntas dela de maneiras apropriadas para a idade,
dizendo que às vezes os adultos fazem escolhas que significam que não podem morar juntos, mas que nós dois a amávamos. Recusei-me a falar mal dele na frente dela, mesmo quando cada célula do meu corpo queria. Ela descobriria quem ele era sozinha um dia. Não precisava dos meus comentários acelerando isso. O trabalho se tornou tanto uma distração quanto um estressor. Eu me joguei no emprego ficando até tarde, pegando projetos extras, em parte porque a renda adicional ajudava, em parte porque era uma área da minha vida onde as coisas faziam sentido. Faça o trabalho, seja paga. Apareça, seja reconhecida. Não havia casos secretos escondidos na máquina de xerox. Pelo menos não no meu departamento. Meu chefe notou o esforço extra e me ofereceu uma promoção depois de um tempo, o que foi lisonjeiro e aterrorizante. Eu aceitei. Ajudou a estabilizar nossa situação financeira de um jeito que pareceu um bote salva-vidas. Meu relacionamento com minha mãe mudou também. Tivemos algumas conversas brutais sobre o passado, sobre todas as vezes que ela se apoiou em mim como a responsável, enquanto minha irmã corria solta. Ela chorou muito durante essas conversas. Eu também. Não há jeito limpo de desfazer décadas de mágoa. Mas fizemos o trabalho, lentamente. Ela parou de dar desculpas para minha irmã, mesmo em pequenas coisas. Parou de se referir ao que aconteceu como toda aquela coisa, e começou a nomear. Traição, caso, abuso. Importava. Ouvir um adulto na minha família usar essas palavras. Meu pai... Bem, ele tentou. Ligou mais. Perguntou sobre o meu dia. Realmente ouviu. Ele me disse que me amava mais vezes no ano depois que meu casamento explodiu do que nos 10 anos anteriores. Mas ele também escorregou. Descobri uma vez que ele tinha encontrado minha irmã para almoçar sem contar para minha mãe, que tinha dado a ela algum dinheiro vivo porque ela estava atrasada com o aluguel. Quando minha mãe o confrontou, eles tiveram uma das piores brigas que já vi. Ele veio ao meu apartamento no dia seguinte parecendo que alguém o tinha envelhecido 5 anos durante a noite, e me disse que não sabia como ser pai de apenas uma filha. Eu disse a ele que ele não precisava escolher. Só precisava parar de fingir que nada tinha acontecido. Quanto ao meu ex e minha irmã, eles acabaram exatamente onde pessoas como eles frequentemente acabam, presos juntos pelas consequências de suas próprias escolhas. Quando minha irmã perdeu a rede de segurança financeira dos meus pais, e quando meu ex percebeu que a pensão alimentícia mais as próprias contas o deixavam com menos dinheiro para gastar do que ele gostava, eles decidiram que a coisa inteligente seria morar juntos. Pegaram um lugar pequeno em uma parte menos cara da cidade, dividiram o aluguel, combinaram o que sobrou do dinheiro deles. Sei disso não porque os persigo. Bloqueei os dois em todos os aplicativos que tinha, mas porque as pessoas falam. Meus primos falam. Minha tia fala. Até meu pai, quando se esquece, deixa escapar algo que ouviu de lá. Aparentemente, a vida deles não é a história glamourosa e apaixonada que eles disseram a si mesmos que seria quando estavam se esgueirando pelas minhas costas. Chocante, eu sei. Eles brigam muito. Ele se ressente dela por ser parte da queda com nossa filha. Ela se ressente dele por não ser capaz de dar a ela o estilo de vida que ela achou que estava assinando quando escolheu um homem casado, em vez de literalmente qualquer outra pessoa no mundo. Estão ambos quebrados, ambos com raiva, ambos presos em um apartamento pequeno que cheira a frustração. Às vezes, quando estou dirigindo por aquele lado da cidade a caminho de outro lugar, penso naquele apartamento. Imagino as discussões, as portas batidas, os jantares silenciosos. Imagino minha irmã olhando para as paredes e percebendo que é por isso que ela queimou a família. Um espaço pequeno e escuro com um homem que já provou que trairá a pessoa com quem vive por anos se ficar entediado o suficiente. Não sinto pena dela. Não sinto pena dele. Sinto distância. Como se estivesse assistindo a um programa do qual eu costumava ser personagem do lado de fora. Faz um pouco mais de 1 ano agora, desde aquela noite de terça-feira com os recibos na mesa. Minha vida não é um conto de fadas. Não estou curada. Ainda tenho noites em que acordo suando porque sonhei que estava de volta naquele corredor com o isqueiro, ou na minha cozinha com as contas do hotel, ou no telefone ouvindo minha irmã rir sobre ser a favorita. Ainda me encolho um pouco quando meu telefone toca com um número desconhecido. Ainda evito certas músicas e programas que me lembram pedaços da minha antiga vida. Mas há coisas boas também. Minha filha e eu temos nossas próprias pequenas rotinas agora. Noites de filme no sofá com pipoca em uma tigela grande de metal. Manhãs de sábado onde fazemos panquecas tortas juntas e acabamos cobertas de farinha. Caminhadas no parque onde ela tagarela sobre a escola e amigos. E a última coisa que aprendeu. Ela faz perguntas sobre o futuro.
Sobre se eu vou me casar de novo algum dia, e eu digo a verdade. Não sei. Agora estou mais focada em garantir que ela cresça em uma casa onde seus sentimentos são ouvidos e seus limites são respeitados. Esse é o meu mínimo. Comecei a ir para a terapia regularmente. Não apenas sessões de crise. É estranho e desconfortável, e às vezes saio sentindo que meu cérebro foi raspado em carne viva. Mas está ajudando. Estou lentamente desembaraçando a voz na minha cabeça que soa como minha irmã daquela que soa como eu. Estou aprendendo a estabelecer limites sem pedir desculpas 10 vezes. Estou aprendendo que tenho permissão para ficar com raiva, que estar com raiva não me torna a vilã. Também entrei em um grupo de apoio para pessoas que foram traídas por alguém próximo. E foi humilhante do jeito mais estranho. Eu esperava histórias de horror que fariam a minha parecer menor. Em vez disso, encontrei pessoas comuns com os mesmos olhos exaustos, dizendo em voz alta os pensamentos que eu achava que eram exclusivamente meus. Que você pode sentir falta da versão de alguém que nunca existiu realmente. Que a traição não quebra apenas a confiança neles. Ela mexe com a confiança na sua própria memória. Algumas noites eu saía dessas reuniões me sentindo mais leve, e algumas noites saía em carne viva, como se tivesse arrancado uma casca de ferida. Mas me deu linguagem para o que aconteceu, e me lembrou que eu não era louca por ainda ser afetada mesmo depois de tomar as decisões certas. Enfim, se você quer saber como realmente parece agora que todas as explosões acabaram, não é alguma transformação de cinema onde flutuo por aí sendo curada e sábia o tempo todo. A maioria dos dias é apenas chata da melhor maneira. Lanches escolares para embalar, roupa para lavar que de alguma forma nunca acaba, e-mails para responder, festas de dança aleatórias na cozinha quando uma música que minha filha gosta toca no rádio. Ainda há noites em que sento na beira da cama e meu cérebro repassa cenas antigas em loop. E tenho que lembrar a mim mesma em voz alta que são memórias, não avisos. Ainda fico irritada com meus pais. Ainda duvido de mim mesma em novas amizades. Ainda me encolho um pouco quando alguém levanta a voz no corredor ao lado na loja. Mas por baixo de todo esse ruído, há essa coisa quieta e teimosa crescendo que mal reconheço como minha. Um tipo de confiança em mim mesma. Sei agora que nunca mais vou implorar para ser escolhida por pessoas que só amam a versão de mim que não ocupa espaço. Prefiro ficar sozinha no meu lugar pequeno e bagunçado com minha filha e nossas panquecas tortas, do que voltar para qualquer sala onde eu tenha que desaparecer para manter a paz. Não é perfeito. Não é glamouroso. É apenas honesto. E pela primeira vez na minha vida, isso realmente parece o suficiente.